Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da colina aqui no canal Falando de Vasco, beleza, galera? Antes das informações, curta, se inscreva, aperte o sininho, tá? Para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal, beleza, galera? Pedindo a sua ajuda aí, mete o dedo no like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, galera. Ajude esse canal a bater 1000 inscritos, beleza, galera? Vamos para as informações? Eu preparei aqui um prompt aqui todo para poder falar de esquema de jogo do Vasco, qual seria o seu time, mas eu vou deixar para mais tarde, tá? Mais tarde aí eu prometo trazer um outro vídeo, mas agora saiu uma notícia urgente aí, de última hora. Mas antes disso, antes de dividir essa notícia, tá? Vamos falar aqui de algumas coisas. Olha, o Uruguai vai jogar hoje, tá? E a gente vai ter a oportunidade de estar vendo o Pumita, tá? Tu que tá com saudade de ver o jogador Pumita jogando, ele vai estar aí na seleção Uruguai, que é a seleção dele. Vai estar com certeza no banco de reserva, mas quem sabe venha ser oportunizado aí. Falando nisso, o Brasil ganhou ontem 2-1, tá? Da Colômbia, o sufoco, meu irmão. Aquele chute lá do Júnior, se não desvia, meu irmão, ficaria no 1-1 aí, tá? Tá muito fraco essa seleção, tá? Vamos lá, Léo Jardim não assinou ainda. Por que não assinou ainda esse contrato? A gente tá falando que já tem, tá? Esse contrato, ele tá lacrado, tá? Ele não pode assinar com outro clube, porque ele jogou mais de 60%, tá? Do campeonato ano passado, então isso estenderia o seu contrato para 2026, tá? Então, 2025 a gente tem o Léo Jardim aqui, mas ele não assinou o contrato ainda e descobrimos o porquê, tá? O porquê é que ainda existe uma certa dívida entre o Vasco e o jogador, tá? O Vasco não se acertou ainda, algumas dívidas, a gente sabe que o Vasco tá tudo na justiça, pegando dívidas até mesmo de jogadores e lançando para frente, tá? Colocando até mesmo aí na fila aí da justiça. A gente vai falar disso um pouco mais à frente, tá? Então o Léo Jardim, a princípio, se até o final do ano, meu amigo, ele não assinar, ele com certeza já é um aviso para ele, ó, não quero mais ficar no Vasco, tô indo embora, tá? Mas 2025 a gente tem o Léo Jardim. Para te ser muito sincero, tá? Vai ser aí uma das maiores perdas que o Vasco pode ter por últimos tempos, tá? Não falando do Paê, que com esse imbróglio todo que ele está vivendo, tanto dentro de campo e extra-campo, tá? Ele já poderia pegar suas coisinhas e meter o pé. Ele se pronunciou aí na mídia, aí, depois eu trago para você, tá? Assim também é o Rayan, o scout, tá, do Rayan, o staff do Rayan já deu 100%, tá, garantido que o jogador está fechado com o Vasco. Só que não tem nada assinado. O staff deu 100%. Já trouxemos a notícia aqui. O problema é que não tem nada assinado. E no Vasco tem que estar assinado para a gente acreditar. Exatamente para a gente não cair de novo nas pegadinhas do Brian Rodrigues, não cair no Bruma, pode ser em outros atletas aí que o Vasco falou que já estava dentro e a gente aqui igual pateta acreditando, tá? Vamos lá. Max Domingues, tá? Ele foi aí cogitado na MLS, como a gente falou aqui, né? Alguns times da Sul-Americana, tá? Os americanos estão querendo contratar aí o o queijo suíço, só que o Carelli agora ele fala que não quer liberar o jogador porque conta com o jogador. Eu não sei aonde tem espaço, por isso que eu falei que eu montei um campinho aqui para a gente montar o nosso time. Eu não vejo ele dentro desse elenco do Vasco, tá? Por dois motivos. Ele só tem um gol, uma assistência, tá? Tem mais de 18 jogos e o cara não performou. Entrou 4 vezes como titular e muito abaixo de se esperar. Tem a parte da adaptação, tranquilo, tá? Então, por isso que eu não conto com ele, já que é a adaptação. Ele não é um atacante, como foi contratado, ele é um meia. Então, como meia, eu acho muito difícil ele se enquadrar aqui. Mas, se o Vasco ainda, Fábio Carelli acha que deve contar com ele, por isso que ele ainda não vai sair, tá? Lembrando que o Jean Davi, também que tem saudações de times mexicanos, e agora até time português, e o Maximini, os dois
tá? Tá dando em torno aí de 18 milhões, cara. 18 milhões. Menos esses dois atletas Vasco tirando, e Mano Capasso, e mais a saída do Paê, daria para fazer aquilo que o Edmundo falou, cara. Edmundo no canal lá dele, lá, o Mundo Ed, até se inscreva lá no canal dele, muito bom ver um ídolo falar daquilo que ele entende, como jogador, um cara que faz parte aí do mundo, os bastidores. Cara, ele falou, pô, pega esse dinheiro todo que vocês gastaram, pô, e contrata um cara bom, ao invés de ficar contratando um monte de refúgio. É isso aqui, cara. Pega esses refúgios que tá tirando só o dinheiro do Vasco e faz outras contratações. Inclusive, eu tenho até um nome aqui para trazer para você, tá? Vamos lá. Elencos do futebol, elencos do futebol do Sul-Americana, tá? E também da Libertadores, mais caros, tá? Da Libertadores e da Sul-Americana. Vasco está no ranking 11º. Amigo, pô, a gente tá com a moral lá em cima. 11º time a ser mais caro dentre os times da Sul-Americana e também da Libertadores. Pô, que moral. Aí, quais são os times que estão no primeiro ranking? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, River Plate, Corinthians, Inter, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Atlético. E 11º, Vasco da Gama. Tá acima, tá? Tá acima do São Paulo. Olha o time do São Paulo e olha o time do Vasco. Tá acima do São Paulo, tá em cima do Racing. Racing, aquele mesmo que foi campeão em cima do Botafogo ano passado da Sul-Americana. Em cima do Botafogo, não. Em cima do Cruzeiro. Ano passado, tá? Vasco tá acima. Olha o elenco do Vasco e vê se não tem razão o que o Edmundo falou. Que é um elenco inchado, é um elenco caríssimo, superfaturado, que isso aí, né, a gente vai falar depois, tá? E, pô, só cabeça de bagre, meu irmão. Aí eu fui mais a fundo no estudo aqui, aí eu coloquei assim, valores do times do grupo G da Sul-Americana, só do grupo do Vasco, da Sul-Americana, que é o grupo G. E quais são os times que estão lá? A gente sabe que é o Lanús, a gente sabe que é o Puerto Cabello e a gente sabe que é o Megal, tá? Então, o Vasco é o time dentre os quatro, o mais caro. O time do Vasco está custando 85 milhões de euros. 85 milhões de euros. O segundo time mais caro do grupo do pote G da Sul-Americana do Vasco é o Lanús, custando 28 mil euros. Olha a diferença, irmão. De 85 milhões do Vasco e 28 milhões de euros do Lanús. Aí não para por aí. Tem o Melgar. O Melgar está custando 10 milhões de euros o time do Melgar. E o time do Puerto Cabello? 5 milhões, irmão. Aí tu pega 5 mais 10, 15, com mais 28, meu irmão, não dá nem a metade direito do valor que o Vasco tem. É obrigação do Vasco ficar entre os primeiros da Sul-Americana, tá? É uma regra? Não. É porque é mais caro. É o melhor? A gente viu aí que o Botafogo, 2023, oscilou. A gente viu que o Flamengo oscilou com um time caro. A gente viu que o Palmeiras reagiu no último instante. Não quer dizer que seja uma regra, mas que tem a obrigação que o time que tem, custando esses valores que não condizem dos valores, os jogadores que estão em campo, tem a obrigação mesmo. Sabe, é uma confusão que dá, rapaz, na nossa cabeça, porque o time é caro, mas as peças são fracas, entendeu? Aí se botar os valores reais nos jogadores que nós temos dentro de campo, talvez bate até isso aqui, meu irmão, pode ser muito sincero, tá? Pode ser muito sincero, tá? Ó, vou te falar um nome aqui que surgiu, está sendo especulado, já que possa ser uma opção na janela internacional no meado do ano, que vai ser em junho, tá? Joaquim Correa, é atacante, o cara pode estar saindo aí de graça do Milan,
tá? Ele é atacante do Milan, o contrato dele acabou agora, ele poderia estar assinando com o Vasco, tá? Agora, 0,800, irmão, só vai pagar o salário do camarada e a luva, tá entendendo? Contratar ele agora para ele estar chegando no meado do ano. É um bom atacante, tá? Vê os vídeos aí, Joaquim Correia, um baita de um atacante que seria titular aqui no Vasco, aqui no time do Vasco. Com certeza seria titular. Beleza? Galera, vamos falar um negócio, olha, chato pra caramba, mas a notícia que tá escorrendo aí o dia aí, por isso que me fez mudar todo o pronto. Tá beleza? Olha só, galera. Dono da 77 Carioca apareceu, tá? Lembrando que Vasco entrou na justiça, a justiça não tinha ninguém representando a 777 Carioca, tá? Que é a 777 Partners aqui no Rio, não tinha ninguém, tá? Então a justiça pediu que alguém se manifestasse, os donos da 777 Carioca. Deu 5 dias para os cabras aparecer, os cabras não apareceram na quarta-feira que expirou os 5 dias que a justiça deu. Porém, hoje, numa matéria, deixa eu abrir aqui, ó, numa matéria da Globo, 4, 5 horas atrás, pelo Diogo Dantas, vem falando, tá, que o mais novo, tá, vem o mais novo, por que eu tô falando mais novo? Você vai entender, o mais novo dono da 777 Carioca, que foi registrado pelo tabelião no cartório dos Estados Unidos, em Texas, tá? Apresentando-se como o mais novo dono da 777 Carioca. O nome dele é Mark Chaperon, tá? Mark Chaperon foi anunciado em um documento no cartório americano e agora a justiça vai apresentar ele aqui como um dono da 777 Carioca. Aí, quem é o Mark Chaperon? Tá? Quem é o Mark Chaperon? É um conselheiro sênior, tá? Da empresa, aqui é o nome dela aqui, Hillary Advisory Service, tá? Uma empresa, eu não conheço, ele é diretor operacional, tá? É uma empresa de diretoria operacional de finanças, tá? De finanças. É uma empresa de gestão, pode ser sincero, financeira, contratada pela 777 Partners também, tá? Ele é sênior, tá? Ele é diretor sênior dessa empresa, aonde a 777 Partners já tinha contratado essa empresa, Hillary Advisory, tá? Para fazer as suas gestões financeiramente, tá? Então, esse Mark Chaperon, ele já é funcionário dessa empresa e agora está se manifestando, tá, pela justiça americana, o mais novo dono da 777 Carioca. Um feeling que eu tenho é tirando alguns, tá, da reta e tenho certeza que eles são cariocas, são brasileiros e colocando esse cabra aí na frente. Tá, e ainda vai para a justiça dizer que Vasco está atrapalhando ainda sabe, nessas ações aí e tudo mais. Vasco agora, ele tá com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque também lembramos que dentro do contrato, quando o Vasco, tá, o associativo, o clube associativo, e a 777 Partners, Carioca, fizeram a negociação, também não passando os poderes para outros gerirem a causa, e isso aconteceu com a Incap. Eles começaram a ingerir a empresa Vasco da Gama Carioca, tá? A Vasco da Gama 777 Carioca. E agora também não poderia nomear um outro dono. E agora eles acabaram de nomear lá nos Estados Unidos, lá nos Cafundel do Judas. Ah, pronto, eu sou o mais novo dono. Lembrando também que esse Chaperon, ele tem um monte de assinaturas já dentro da justiça por exatamente ele ser representante financeiro da empresa da 777 Partners. Eu sei que tá um cambalacho, meu irmão. Eu sei que agora o cara se apresentou aí como dono. Vamos ver agora as próximas cenas dessa novela mexicana aí, ou americana, melhor dizendo assim. Agora, a pergunta fica, se ele tá nomeando como dono, cadê o tal do Josh Wander, cara?
Foi o cara aí que chegou falando aí que ia comprar, ia pagar. Meu irmão, que lavagem de dinheiro os caras tentaram fazer aqui no Vasco. Que situação caótica, tenebrosa que eles vieram fazer aqui no Brasil aí, usando aí um dos clubes aí centenários, meu irmão. E agora, espera que eu tô te falando, cabeça vai rolar, porque tá tudo errado. Os caras estão fazendo uma manobra atrás da outra, né, para ganhar tempo, e outros conselheiros aí, tá? Doidos que o Pedrinho venda logo o Vasco. Um dos motivos, a justiça já viu um monte, tá, dentro, tá, do processo, um monte de coisas erradas que vai para a justiça pública, vai ser direcionado para a justiça pública, e muita gente vai sair presa disso, tá? Também a justiça já captou dentro dos processos o quanto a empresa 777 Partners fez mal ao Vasco, duplicando as suas dívidas, comprando jogadores com valores acima do mercado. Aí entra, tá, aquele estudo que eu trouxe aqui para vocês, que o time do Vasco está custando 85 milhões de euros, mas a gente olha para o João Vitor, que tá saindo entre 40 a 50 milhões, um zagueiro, que não vale esse valor, meu irmão, pelo um zagueiro. Não vale. O valor do João Vitor hoje no mercado seria 15 milhões. Entendeu? No mais caro, a gente falando sendo mais caro. Agora 40 milhões e dentre outros jogadores também. Então a justiça já captou isso também. Então a galera tá igual um rato, correndo, se escondendo, jogando um na frente e protegendo a sua retaguarda e querendo que o Pedrinho venda logo o Vasco, que não há condições de ser vendida. Marinax, eu também queria que o Marinax comprasse o Vasco. Mas dentro dessa situação, esquece, meu irmão. Esquece. E agora acredito que seja até questão de honra do Pedrinho terminar isso aí. Por quê? Porque se a justiça entender dentro disso tudo, essa malandragem toda, dessa corja do Josh Wanda e todos os seus adébitos, tá, a essa canalice dentro do Vasco, forem condenados, eles além de perder todos os ativos que eles têm, que são 31% no Vasco que eles compraram, além de perder, eles vão ter que ressarcir o Vasco, tá? Vão ter que pagar o Vasco por todo o constrangimento, por tudo que o Vasco passou aí. O Vasco não consegue comprar um jogador no mercado brasileiro porque está sem moral, porque não consegue pagar por conta disso tudo que esses caras fizeram. Por isso, tantas contratações nos mercados exteriores. Se você não percebeu o elenco do Vasco aí, entendeu? Cheio de português, suíço, tá cheio, argentino, colombiano, chileno, mas brasileiros são poucos, meu irmão. Entendeu? São ainda aqueles que foram montados pela 777. Entendeu? Quando ela chegou. Pô, aonde De Lucas vale aquela grana toda? Aonde De Lucas valia aquilo? Zé Gabriel valia aquela grana toda. Entende? Então vamos entender que todo esse embrolho já está na justiça e os caras querem que o Pedrinho venda. E ó, lembrando, tá? Tem um documento que eu não lembro o nome dele, é uma cláusula de assinatura para não fugir, sair nenhum tipo de notícia de negociação entre o Vasco e os empresários que querem comprar o Vasco. Tem de 8 a 9 empresários aí para dar uma proposta para o Vasco, inclusive um deles são Marinax, estão falando aí que o Pedrinho parece que vai se encontrar com ele aí, eu vou apurar isso melhor para trazer aqui, tá? Mas tem 8 a 9 aí, a galera querendo comprar aí o Vasco. Mas não dá para ser vendido agora. E tu acha que o Pedrinho está afobado em querer vender o Vasco, sabendo que agora os caras estão se atropelando todo? Mais notícias sobre isso eu trago aqui no canal Falando de Vasco, beleza? Eu não gosto de ficar falando de política, não gosto de política, gosto de falar de futebol, mas futebol vai ser só dia 30 aí, que vai ser Felipe Coutinho versus Neymar, e é isso que eu quero falar aqui no canal, beleza? Mas se tiver notícia de justiça, tem que trazer pra gente entender, beleza? Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma Falando de Vasco, beleza? Chegamos aí a 1 milhão aí, pra gente fazer festa aqui, sair correndo aí, gritando o nome do Vasco aí, e agradecer primeiramente vocês, beleza? Fui e até mais tarde.